Inteligência artificial. Aqueles modelos eu tô aprendendo. LLM. Os modelos de texto. Os modelos para redação de texto. Os modelos de gerar imagem. Aquelas coisas mágicas. Você escreve uma coisa, ele vai lá e reescreve. Aquela maravilha. Certo? Aquilo que vai resolver, gente. Vai resolver todos os problemas da humanidade. Sem exceção. Inclusive já resolvem. Por exemplo, se eu quero uma receita de sopa de mandioca, eu entro lá no Gepeto e escrevo, por favor, receita de sopa de mandioca. E o Gepeto vai me dar lá a receita de sopa de mandioca. Se eu quero, por exemplo, se eu tenho uma dúvida em relação a se tal cogumelo é tóxico ou não, eu vou lá e escrevo. O cogumelo tal é tóxico, ele é comestível? O Gepeto vai lá e responde o que eu perguntei. Se eu tenho dúvida em relação a uma imagem, eu vou lá, coloco a imagem e ele resolve o que eu perguntei. Se eu tô com a dúvida se a Terra é plana, eu vou lá e pergunto, e aí, a Terra é plana? E aí ele vai lá e me diz se a Terra é plana ou não. Se eu quero saber quem é Caio Gomes, eu vou lá no Gepeto e coloco quem é Caio Gomes. E ele vai lá e me responde com precisão quem é Caio Gomes. Só que precisão não quer dizer estar certo. Então o que a gente vai discutir um pouquinho hoje é se a gente deveria estar fazendo perguntas para esse tipo de modelo ou, e principalmente, se eles foram desenhados para resolver perguntas e os cuidados que a gente tem que tomar e para que ele serve. Eu sou Emílio Garcia, você está no Blablalogia, eu sou um biólogo falando de tecnologia, eu acho que eu tenho que falar sobre a minha perspectiva, porque eu falo o que eu aprendi, e aí alguém me corrige se eu falar alguma coisa errada. Tudo que falarei agora, e aqui não é só pela propaganda, é porque eu estou produzindo. Estou falando a partir do que estou aprendendo sobre modelos de LLM, sobre LLMs, Data Science e Data Analysis no curso do meu grande amigo, que sou produtor do curso, Caio Gomes. Então o que o Caio resolveu fazer? Só para vocês terem uma ideia, quem não conhece Caio Gomes, o Caio Gomes hoje é o diretor de inteligência artificial de uma das maiores varejistas do Brasil. Ele trabalha lá no Magazine Luiza, de esquerda, bem comunistinha, safado, sem vergonha, e tá lá ganhando dinheirinho dele. Primeiro lugar, primeira coisa que eu tenho que falar do meu amigo Caio Gomes. Se você se ofende porque um comunista tá lá numa empresa gigante ocupando um cargo maior que o seu, é porque você tá bravo porque ele joga o jogo do capitalismo melhor do que você. Só queria dizer isso. Só queria dizer isso. A tristeza de quem reclama de nós comunista é que a gente joga o jogo que os caras gostam melhor do que os caras. E eles ficam tristes. É por que eu tô falando do curso do Caio Gomes? Que eu tô produzindo aulinhas de meia hora, já tem um monte de aula lá, aulas quinzenais, e eu tô aprendendo sobre os modelos, sobre os LLMs lá. Então, o link vai estar aqui, eu vou mandar pro Caio, eu vou mandar pro Matheus, ele vai colocar o link aqui para vocês darem uma olhada. Se eu não me engano, o curso tá por R$ 49,90, deem uma olhada lá no valor. E o que é mais legal é que tem 6 dias de grátis. Então clica lá, assiste umas aulinhas se você gostar e achar que vale a pena apoiar, apoie lá o curso do meu amigo Caio Gomes. E o que eu tô descobrindo a partir dessa história dos modelos, dos LLMs, do curso do Caio, é que eu tinha uma impressão errada em relação a essa história. Mas como assim, Emílio? Você tinha uma impressão errada em relação a essa história. É que esse tipo de modelo, ele é muito mais um modelo estatístico do que de programação. Então prestem atenção. O que o modelo de texto faz, tipo o Gepeto faz, é que ele calcula, a partir de experiências anteriores. Por isso que você tem que treinar o modelo, por isso que você tem que fornecer texto para o modelo, a probabilidade da próxima palavra ser a palavra X. Então, qual que é a ideia? A ideia é, eu escrevi lá, Emílio, beleza? Você vai lá e fala assim, Chat GPT, o que o Emílio é?
E aí, mais ou menos, de uma maneira bem simplificada, é que o ChatGPT vai pegar toda a informação que ele foi treinado e vai pegar e calcular estatisticamente, probabilisticamente, qual que é a próxima palavra que vai entrar ali. Obviamente, o que o ChatGPT vai falar assim, o Emílio é um grande de um gostoso. Porque não há dúvida de que o Emílio é um grande de um gostoso. Então, quando o ChatGPT ou qualquer outra dessas ferramentas fala que ela foi treinada com informações até tal época, é que você alimentou o banco de dados deles para ele fazer esse cálculo probabilístico do que vem depois, certo? O que ele está fazendo ali é falando, sempre ou na maioria das vezes, e aí tem toda uma complexidade de cálculo, que eu tenho o Emílio ele vai ter a palavra depois a palavra grande, depois a palavra depois a palavra gostoso, depois. Então ele está pegando e ele está, a partir de informações do passado, calculando as probabilidades de sequência dessa frase que vai ser escrita, certo? É claro que eu falo de estatística como uma ferramenta muito importante para você entender esses métodos, mas para eu colocar esses modelos dentro de um programa, para eu criar um programa que use esses modelos estatísticos para fazer esses cálculos de palavras que vão entrar nessa frase, eu preciso saber programação. Então eu preciso olhar a programação e entender como eu vou escrever um programa que pegue aquele modelo estatístico que eu gerei e coloque em prática para palavras. Coisas que são importantes. Quanto mais treinamento eu der, maior a probabilidade dele acertar, porque eu estou oferecendo muitos e muitos casos para ele pegar. É por isso que existe, por exemplo, uma tendência desses modelos ficarem cada vez melhores. Em primeiro lugar, porque eu tenho maior poder computacional, eu consigo calcular essa probabilidade mais rápido e com mais precisão. Em segundo lugar, porque eu consigo usar modelos maiores, ou seja, eu consigo colocar cada vez mais variáveis para gerar esse texto. E em terceiro lugar, porque com o passar do tempo eu estou treinando essas ferramentas cada vez mais. O que se discute muito desses modelos é que ele é extremamente dependente do que você está alimentando. Quando a gente fala, por exemplo, de modelos, que aí eu não estou falando é parecido, mas não é igual, que são os geradores de imagem, o que ele vai fazer é que ele vai pegar a minha frase e ele vai calculando também probabilidades e vai preenchendo a imagem com as probabilidades daquilo que eu estou pedindo para gerar aquela imagem. E aí, se você voltar um ano atrás, por exemplo, esses modelos tinham muita dificuldade para fazer mão e isso está melhorando cada vez mais. A discussão em relação a plágio, a discussão em relação a tudo isso, a essa parte que envolve esses modelos, está ligado ao direito do seu uso, principalmente, é que vamos falar de imagem, do uso da minha arte, da arte original que eu fiz para gerar a imagem. Então, você quer desenhar um pônei. Para eu fazer o meu sistema gerar o pônei, eu preciso usar milhares de pôneis desenhados por pessoas para treinar o meu modelo, que vai, entre aspas, mas não entre tantas aspas assim, copiar aquela imagem que está sendo criada. Tá bom? Beleza? Então tá. Quando a gente entende o funcionamento disso, a gente começa a entender por que a gente não deveria usar o ChatGPT ou qualquer uma dessas ferramentas para fazer perguntas desse tipo. Então eu peguei um cogumelo, por exemplo, eu sei o nome desse cogumelo e eu vou fazer a pergunta: eu deveria comer esse cogumelo? Eu não deveria usar o ChatGPT porque ele não está indo atrás dessa informação específica. Em nenhum momento ele se propõe a trazer uma informação assertiva em relação àquilo, porque ele não foi desenhado para isso, tá? Então olha que louco isso. O ChatGPT, eu vou falar assim, o cogumelo vermelho de bolinhas verdes, ele é venenoso? Então o que ele vai fazer é pegar a minha pergunta e vai calcular a probabilidade das próximas palavras estarem corretas dentro daquele contexto. E isso depende de um monte de coisas. Então ele não vai pegar necessariamente a resposta mais provável. Ele vai pegar a palavra mais provável. Então esse é o cuidado que a gente tem que tomar.
O cuidado que vocês têm que tomar, que quem está assistindo tem que tomar, é que quando eu, por exemplo, faço uma pergunta de biologia para o ChatGPT, na maioria das vezes ele está errado ou incompleto. Na maioria das vezes a informação que ele me dá não é uma informação confiável. O mínimo que eu sei de biologia faz com que eu olhe para aquilo e fale, pô, mas isso aqui não está certo. E a evidência que vocês têm disso, e vocês podem fazer isso com o ChatGPT ou com qualquer outra ferramenta dessa, é que ele vai falar assim, ó, tal cogumelo é comestível, você pode comer que você não vai passar mal. Aí eu vou escrever assim, ó, mas ChatGPT, eu tinha lido em tal lugar que ele não é comestível. E aí sabe o que ele vai me falar? Ele vai falar assim, nossa, é verdade. Você tá certo, esse cogumelo não é comestível porque ele é venenoso. Porque em nenhum momento ele realmente está fazendo uma pesquisa em relação a isso. Ele está calculando probabilidades de texto. Ele é um gerador de texto e não algo para responder perguntas. O que as grandes Big Techs dizem, o que o Google defende, por exemplo, é que daqui a um tempo eles estão desenvolvendo essa ferramenta, e aqui a gente nem vai entrar na seara de discutir quanta energia isso vai gastar, porque isso é uma outra conversa que a gente pode fazer em outro vídeo. Mas o que o Google está fazendo ele está desenvolvendo uma ferramenta de inteligência artificial de busca de informações. E aí sim a cara do modelo vai mudar para que ele busque informações corretas. Então o cuidado que a gente tem que tomar é que o ChatGPT não se propõe a fazer a busca para você. Ele não se propõe nem a estar correto em relação ao que ele está te dizendo. Ele é um gerador de texto baseado em probabilidades de palavras que podem ou não surgir depois. E o Gemini ou outras ferramentas de LLM entram na mesma categoria, tá? Então eu vou mostrar para vocês duas imagens agora que estão ligadas à thumb da live que está ali. Então tem um experimento super simples que os caras fizeram com uma inteligência artificial baseada em LLM que descreve imagens, tá bom? Então deem uma olhada nessa imagem aqui. E eu quero que vocês que estão assistindo descrevam essa primeira imagem. Então o que essa primeira imagem é o seguinte. Então descreva sem falar o nome do bicho, tá bom? Então a hora que você vai descrever isso aqui sem falar o nome do bicho, você vai falar assim, ó. Ah, tá, então esse é um animal de pernas compridas, de pescoço comprido, com uma cabeça longa também, duas orelhinhas e dois pompons na cabeça, e com o corpo de cor amarelada creme coberto de manchinhas marrons. Beleza? Dando nome para esse bicho que está aqui na tela, que isso daqui é uma girafa, mais especificamente um filhote de girafa. E se eu perguntar para vocês o que tem de estranho nessa imagem, não tem nada. É um filhotinho de girafa que está na tela, tá bom? Só que agora eu vou colocar uma outra imagem. Então, a hora que eu pego e coloco essa outra imagem, que eu vou colocar aqui na tela para vocês, eu quero que vocês olhem para esse bicho e me digam o que esse bicho tem de estranho. O que esse bicho tem de diferente? Por que eu olho para esse animal e eu sei que é o mesmo bicho da imagem anterior, mas ele tem alguma coisa diferente? Alguma coisa errada. E aí? O que esse animal tem diferente? Escreve aqui no chat. O que esse bicho tem diferente é a cor. Então olha só, é uma girafa sem mancha. Que é algo extremamente raro. E essa imagem é uma imagem real de novo. Então é um bichinho que nasceu no zoológico e é uma girafa sem mancha. É uma girafa caramelo. Então, olha que legal. Só que prestem atenção no porquê esse exemplo é importante. Porque quando os pesquisadores desses modelos colocaram essa girafa no negócio que descrevia imagens, na inteligência artificial que descrevia imagens, a inteligência artificial que descrevia imagens não conseguiu perceber a falta de manchas. Pô, Emílio, mas como assim não conseguiu perceber a falta de manchas?
Ele descreve a girafa, ele descreve a cerca, mas ele não descreve a falta de manchas. Sabe por quê? Porque no banco de dados não tinha girafas sem manchas. Falta a informação. E por que que o Nicoleles diz que a inteligência artificial não é inteligente? Que a gente está usando errado isso. É porque ela não é inteligente de verdade. Tá? É porque ela não vai conseguir olhar para isso e perceber a diferença. Tá bom? E de novo, quem está contando essa história de inteligência artificial não sou eu. Quem está contando essa história de inteligência artificial, disso da girafa, é um artigo publicado na Nature que vai descrever isso. Então olha que louco. Ela não é tão inteligente assim. Porque ela não se propõe a ser tão inteligente assim. Ela não é tão inteligente assim. Porque o objetivo não é esse. Porque o objetivo não necessariamente é te dar a resposta verdadeira. Então, o cuidado que a gente tem que tomar é com a ferramenta. É para que ela serve. Eticamente como ela funciona. Eticamente o que está acontecendo. Tá bom? Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Não procurem se algo é venenoso é lá. Era isso que eu tinha para falar no vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Deixa o seu comentário aqui embaixo. Não esquece de deixar o seu like. E principalmente, se você gosta do nosso conteúdo, entra lá no Catarse do Blabla. catarse.me/blablajude. Com um E no final. Se você gosta do que a gente faz, nos apoie lá. É o apoio de vocês. É os R$5 que vocês mandam pra gente que fazem a diferença na nossa produção do conteúdo. Certo? Até a próxima. Tchau!